Me formei, e daí? Eu também me fiz essa pergunta em 2006. Eu sou Leandro Borges, engenheiro ambiental, consultor pela MLT Engenharia. Eu vou te contar um pouquinho da minha trajetória, de como eu cheguei até aqui. O ano era 99, eu estava em Uberlândia, eu sou natural de Araxá, onde eu fui fazer um cursinho pré-vestibular. E mãe, se você estiver vendo isso, me perdoa, mas eu prestei apenas 2 vestibulares nesse ano, que foi a UFOP e a UFO em Uberlândia, porque eu estava fazendo cursinho em Uberlândia, e a UFOP era muito longe de Uberlândia, e foi o que sobrou. Então, eu fiz o curso de Engenharia Ambiental, foi porque tinha que fazer lá, que senão eu ia fazer apenas Uberlândia, minhas chances seriam mínimas ou nulas, porque eu não passei lá, inclusive. E o curso de Engenharia Ambiental da UFOP era a primeira turma que estava sendo aberta no ano de 2000. Isso me interessou pelo nome, Engenharia Ambiental, mas eu não sabia o que isso fazia, não sabia de fato o que isso fazia. Bom, fiz o vestibular, passei, fui para a UFOP, Ouro Preto, com 19 anos. Eu estava onde eu queria estar, mesmo. Aproveitei muito esse tempo que eu estava em Ouro Preto, foi muito bom, uma boa jornada. Inclusive, mando um abraço, uma saudação para quem está estudando na UFOP hoje, que eu tenho uma inveja branca de vocês, eu queria estar aí. E estudei na UFOP de 2000 a 2006. E a gente só pensa em trabalho e emprego mesmo, mais pro final do curso. Isso aí eu garanto que todo mundo se preocupa mesmo, principalmente quem está fazendo federal. É quando você está chegando mais no final do curso, que tem que fazer os estágios obrigatórios, e vai aparecendo a necessidade de se trabalhar, e o curso vai acabando, as matérias vão acabando, você tem que andar com a sua vida, né? E chegou 2005, a gente começou a ter que fazer os estágios obrigatórios e eu não estava conseguindo tanto estágio. Na verdade, estava difícil, assim, eu acho que para todos. Olhando hoje para trás, eu vejo que todo mundo passou essa dificuldade da minha turma, ainda que a gente era da primeira turma. Mas alguns conseguiram fazer estágio em consultoria ambiental, que é o ramo que eu atuo hoje. E quando essas pessoas voltavam de férias e que fizeram estágio de consultoria ambiental, que eles me contavam o que eles faziam, eu ficava louco, porque consultoria ambiental é uma escola a cada dia. O cara falava que viajava para uma cidade e fazia uma outorga. Viajava para outra cidade, fazia um inventário florestal. Viajava para uma cidade e fazia um RCA, PCA. Falei, pô, é isso que eu quero fazer na minha vida. Mas eu não tinha a menor ideia de como que esse mercado funcionava e o que eu poderia fazer. Mas essa sementinha foi plantada com alguns amigos que fizeram esse estágio em consultoria. E chegou a hora de a gente formar, deu o ano de 2006, eu formei um pouco atrasado, porque eu perdi algumas matérias, umas matérias de computação, pelo amor de Deus. E também eu peguei duas greves longas, porque a UFOP é federal e a gente pegou algumas greves lá que atrasaram mesmo. Eu já fiz 3 períodos em um ano e não é mole, é difícil. Bom, e chegou o ano de 2006, a hora de formar, e a gente não tinha para onde correr, não tinha com que trabalhar para todos, né? Algumas pessoas estavam arrumando emprego, outras pessoas estavam entrando para o mestrado por opção, e a gente no curso de engenharia ambiental, quando a gente estudava, eu nem culpo meus professores por isso, mas a gente era orientado a gerenciar equipes multidisciplinares. Quando vocês formarem, vocês vão trabalhar com grandes equipes e gerenciar. Mas a gente sabe que quando a gente forma e quando a gente acaba um curso, a gente não tem essa capacidade de gerenciar equipes. Na verdade, você tem capacidade de ser gerenciado, no meu entendimento. Então, a gente se formou e não sabia muito o que fazer e qual era o ramo, ninguém explicava tanto assim pra gente, porque a gente saiu da academia e o meio acadêmico, ele é acadêmico, assim, no meu entendimento. Ele tem uma certa distância no Brasil da parte de trabalho. A academia e o mercado de trabalho não são tão próximos, no meu entendimento aqui, de 2000, quando eu me formei, né? E aí esse ramo de consultoria, ele foi me interessando, mas eu não tinha como chegar nele. E a gente começou todo mundo a procurar emprego. E o M e o L e o T da minha empresa, que é a MLT Engenharia, a gente era amigo. É o Matheus, o Leandro e o Thiago, a gente já era amigo de curso. E a gente começou a procurar emprego, quando surgiu uma outorga. Outorga é um aproveitamento de uso de água
que você vai fazer num poço tubular e você tem que fazer essa autorização, essa concessão no órgão ambiental para poder usar essa água, né? E a gente procurou tanto emprego que a gente arrumou um trabalho. E aí, dessa necessidade talvez de se juntar e fazer um grupo, porque a gente estava na mesma, a gente resolveu montar a MLT Engenharia. Isso no ano de 2006. Então a MLT Engenharia, que é a minha primeira empresa, ela foi montada no ano de 2006 por uma necessidade, porque a gente estava com dificuldade de encontrar emprego no mercado. E agora essas coisas são cíclicas, né? Depois tiveram outras duas crises, eu já com empresa, a gente passou mais ou menos pela primeira e a gente sofreu mais com essa segunda crise que ocorreu agora nos últimos anos. Mas então a gente procurando emprego encontrou um trabalho. E aí nós encontramos uma outorga subterrânea para fazer. Juntamos nós três e montamos a nossa empresa. Vamos fazer esse primeiro trabalho. Ok. E agora? Foi a mesma pergunta que eu fiz quando eu me formei. Eu estava procurando emprego, encontrei trabalho. E agora? O que eu vou fazer? Bom, foi aonde eu aprendi a estudar a parte de consultoria ambiental. Acessei site de órgão ambiental, comecei a ler termos de referência, comecei a procurar quem trabalhava na área, que era da UFOP, que eram as pessoas que a gente tinha um pouco mais de vínculo, e as coisas foram andando. O meu sócio também, o Matheus, é muito estudioso, é um cara bem compenetrado nas coisas que ele faz. O Thiago também estava engajado nessa época, porque o Thiago, depois eu vou contar agora mesmo, que ele não faz parte mais do T, mas ele ainda é o T da MLT. Mas a gente começou, principalmente o Matheus e eu, a gente começou muito a se engajar e a gente começou a entender o processo. E a primeira coisa que a gente entendeu desse processo de outorga é: outorga subterrânea, engenheiro ambiental não pode assinar como responsável técnico. Então esse trabalho foi o primeiro trabalho que a gente entendeu que a gente precisava terceirizar um profissional para fazer parte da equipe. Isso aí é o que eu faço hoje. Praticamente é o meu beabá, é montar a equipe, contratar profissionais que se enquadram naquele tipo de trabalho e executar o trabalho para que a gente tenha as licenças, concessões, regularizações ambientais. Então esse primeiro trabalho já mostrou para a gente o quê? Você tem que montar uma equipe. A gente precisava então de um engenheiro geológico ou um engenheiro de minas que poderia assinar esse documento e fazer a parte da geologia, a parte subterrânea, a parte da hidrogeologia da outorga subterrânea. A gente, enquanto engenheiro ambiental, poderia fazer a parte meio físico, que é a parte superficial, caracterização ambiental, enfim. Contratamos eu nem me lembro se a gente contratou um engenheiro de minas ou se foi um engenheiro geológico na época, mas a gente contratou essa pessoa. Aí tem algumas coisas de outorga aqui no estado de Minas que você tem que fazer teste de bombeamento, teste de recuperação, perfil litológico. Essa pessoa se encarregou dessa parte específica da subterrânea e a gente se encaixou na parte de levantamento do caracterização ambiental e a parte do processo administrativo, porque isso é muito que a gente faz também, gestão ambiental de processos de licenciamento. É a juntada de documentos com a juntada de documentos técnicos e aí você monta um processo e protocola isso no órgão ambiental. Desse trabalho, a gente conseguiu fazer ele completo, protocolou e bum! Aprovado. Não tem como esquecer esse é o primeiro trabalho. Eu nem lembro do segundo, do terceiro, do quarto, mas eu lembro dessa outorga subterrânea que foi o que fez a gente realmente querer ser consultor. Porque em termos de grana, essa outorga não deu nada. Eu nem me lembro quanto que a gente fechou esse serviço, sei lá, R$3.000. Quando a gente teve que contratar o cara da subterrânea, a gente já teve que dar uma boa gordura para ele. Depois a gente teve que fazer a visita de campo, que foi mais uma boa gordura. Aprendi a alugar carro, combustível e essas coisas de reembolso. Nós vamos falar um pouco de reembolso em algum outro vídeo aí. E aprendi que nesse trabalho eu só aprendi aprendendo, mas não sobrou nenhuma grana. Deve ter sobrado R$500 para nós três aí, para os três sócios dividir e tomar uma cerveja, porque é isso que deu na época. Mas não era isso que eu queria aprender. E quando você tem trabalho, você aprende, porque o trabalho te faz estudar e aprender. Porque às vezes se eu falar para você agora, estuda outorga subterrânea,
Se você não tiver nada para fazer com isso, você não vai estudar isso, não é prioridade para você. E essa outorga, ela foi feita nas repúblicas federais de Ouro Preto, na República Purgatório e na República Espigão, que a gente usava inclusive os desktops que tinham na casa, porque eu não tinha um laptop na época. A gente usou a estrutura da República Purgatório, que era a república que o Mateus morava, e da República Espigão, que é a república que o Tiago morava. E a gente usava os desktops deles para a gente fazer os documentos técnicos, né? Para mandar e-mail, essas coisas, tudo. E celular na época, gente, não eram esses celulares que a gente tem hoje. Era aquele azulzinho que a lanterninha acende. Já deve ter visto na internet por aí, né? Bom, desse trabalho a gente viu que a gente tinha potencial. A gente já acreditava que a gente tinha potencial pelo conhecimento adquirido, mas quando você aplica e aprova um processo, isso é muito interessante, muito, muito interessante. Então a gente resolveu o quê? Vamos mudar para BH, que lá é o local de se ter uma empresa de consultoria ambiental. Foi quando o Mateus e eu então resolvemos abrir a nossa empresa de consultoria em BH, porque a gente acreditava que um grande centro poderia trazer grandes negócios, né? E acredito que a gente acertou, porque a gente chegando em BH, a gente também começou a fazer um home office, a gente não tinha condição ainda de ter um escritório externo. Inclusive o Tiago, que é o T da MLT, ele foi trabalhar no ramo de petróleo, mas antes dele sair, ele fez duas coisas que foram essenciais para o nosso negócio, que foi arrumar esse primeiro trabalho de outorga e colocou a gente na cara do gol da empresa que ele fez estágio em engenharia mineral, mas ele fez estágio na parte ambiental nessa empresa e colocou a gente em contato com essa empresa antes de se mudar para Macaé, onde ele foi trabalhar. Daí a gente descobriu um bom nicho de mercado, que era o ramo de minerações de pequeno e médio porte. Essa empresa de consultoria mineral, ela atendia pequenos empreendedores do interior de Minas e como a logística era muito difícil de acessar essas pessoas, para se ter a regularização e operação de um empreendimento de mineração, você também precisa ter regularização ambiental. Então esses clientes, eles meio que exigiam da empresa de consultoria mineral a regularização ambiental e a regularização mineral. Só que nessa época que a gente encontrou essa empresa, eles não tinham quem fazia o trabalho de engenharia ambiental para eles. Então a gente estava começando um negócio, com vontade de trabalhar, e essa empresa tinha negócio e estava com uma demanda por fazer. Só que as condições na época comerciais que nos foram ofertadas, eu lhe confesso que se a gente fosse fazer hoje, eu não faria talvez nessas condições, mas casou perfeito à época, porque a gente não estava querendo dinheiro, a gente estava querendo trabalho. Eu estava querendo aprender a trabalhar, porque consultoria é uma carreira. Eu não me sentia um consultor na época. Eu não era um consultor, eu não tinha vivenciado tudo que eu vivi até hoje. A gente conseguiu entrar em contato com essa empresa, a gente entrou no negócio dela, começou a desenrolar os processos que ela estava atrasada com muitos clientes e a gente começou a colocar essa empresa no prumo na parte ambiental. Então a gente tomou confiança desse cliente, a gente atendia bem, os processos que a gente entregava no órgão começaram a ser aprovados, então a gente começou a ter um fluxo de trabalho do início ao fim. A gente pegava um trabalho, a gente fazia o trabalho de campo, a gente fazia a parte de escritório, protocolava no órgão, o órgão analisava, a gente atendia informações complementares e até chegar no fim do processo a gente estava conseguindo aprovar tudo. E a gente trabalhou muito com mineração de areia, que eu já indico que esse é um bom nicho para quem está começando. Todo município tem um minerador de areia. Todo município faz concreto, faz casa, constrói coisas e você tem que começar a enxergar o seu mercado ambiental por aí. E o que eu aprendi com esse ramo de consultoria mineral? Eu aprendi a fazer regularização ambiental de extração mineral de areia, de quartzo, de granito. A gente aprendeu a fazer outorga para dragagem de extração mineral, supressão de vegetação. A gente aprendeu a fazer corte por indivíduo isolado. E cada uma das compensações que essa supressão e que esses cortes acarretam. Então a gente aprendeu as ferramentas individuais que o licenciamento e a regularização ambiental, a agenda azul, marrom e a agenda verde, ensinam a gente a fazer no processo de regularização. E mais à frente, a gente teve a oportunidade de aprender e de entrar no negócio de geração e transmissão de energia. Que eu acredito que se a gente não tivesse essa escola das pequenas e médias minerações, a gente não teria se dado tão bem igual a gente se deu nesse ramo. Por quê? Porque o ramo de geração e transmissão de energia é muito mais customizável os trabalhos.
O cliente, ele molda muito o trabalho. Ele te coloca situações que você tem que pensar para fazer uma proposta para ele. Não é simplesmente eu quero isso, amanhã eu te dou o preço e está tudo certo. O cliente te coloca em algumas charadas da profissão que a gente aprende só fazendo. E foi aí na geração e transmissão de energia que eu aprendi a ser um consultor. Porque aí os trabalhos são complexos, você tem que montar times, os estudos são maiores, os trabalhos te acarretam uma responsabilidade maior, toma o seu tempo, a gestão e contato com o órgão ambiental ela é maior, você tem responsabilidades como participar de audiências públicas, consultas públicas, é difícil apresentar uma audiência pública, é difícil estar na frente de uma câmera igual está aqui agora explicando para vocês alguma coisa. Isso aí a gente só aprende com o tempo. E desse ramo de geração e transmissão de energia, a gente está nele até hoje e é o carro-chefe da nossa empresa. Então hoje a gente sabe muito sobre geração e transmissão, a gente sabe sobre mineração, a gente sabe sobre indústrias. E esses empreendimentos que a gente conseguiu regularizar, empreendimentos de mineração, empreendimentos de geração e transmissão de energia, linhas de transmissão, indústrias, nos deu uma grande experiência e é o carro-chefe do que eu faço hoje. E é esse o meu propósito de estar aqui, compartilhando um pouco da minha experiência, que eu adquiri ao longo de 12 anos de consultoria ambiental. Hoje eu tenho 2 empresas de consultoria na área, e é onde eu quero compartilhar e dar um pouco de atalho para quem está querendo começar a trabalhar nesse ramo de consultoria, que é um ramo interessantíssimo, é uma escola a cada dia, e a gente precisa compartilhar um pouco desse aprendizado. Se você é recém-formado, então você vem comigo, que eu vou dividir muito material e muito conhecimento com você. Pode dar um corte aí, dá um corte aí. Então, dá um corte mesmo, dá uma pausa aí, porra, pra eu conversar com você. Eu sou Leandro Ambiental, consultor ambiental. Leandro Ambiental, cara. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou te contar um pouquinho da minha história, de como foi a minha... né? E o curso de engenharia ambiental no bairro... Ai, pausa aí, velho. Esqueci o nome do bairro, cara, que lá é importante. E o Thiago, o T, conseguiu um emprego no ramo... Para fazer a sua operação ser viabilizar... Ô, cara, pausa aí. Deixa eu pegar, porque pausou. Valendo? Tá tudo gravando mesmo? Não, essa de ganhar dinheiro no vermelho no YouTube, você tem que arrancar isso daí, cara. Inclusive o Thiago, que é o T da MLT, ele arrumou... A gente aprendeu a fazer outorga para aproveitamento. Ô, cara, porque a troca para aproveitamento eu faço toda hora. É outorga... Pera aí. Então, pausa aí. É outorga... Eu aprendi a fazer regularização mineral de... Extração de granito é lindo. Vamos lá, a extração de granito é lindo. Eu queria fazer esse comentário, cara, do fio diamantado. Eu ia fazer um comentário rápido, mas não rolou. Vamos lá. Foi aí na geração, transmissão e geração. E foi aí na transmissão. E foi...